Bom, pessoal, então hoje é dia 26/8, a gente está no nosso terceiro encontro das atividades não presenciais. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Qualquer pergunta, vocês podem abrir o microfone e conversar comigo, para eu não ficar sozinho aqui o tempo todo, né? E pode escrever também a mensagem, a pergunta, o que vocês quiserem lá no chat, que daí eu acompanho por aqui. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a revisãozinha do que a gente já estudou nesse bloco. Então a gente falou o que são vetores, como criar vetores, como atribuir valores para esses vetores, e na aula passada a gente falou sobre como percorrer esse vetor utilizando um laço de repetição, né? Então foi isso que a gente viu até agora. Então uma revisãozinha. Para eu criar vetores, eu preciso seguir essa sintaxe. O que é isso? É o jeito certo de escrever o meu comando. Eu preciso escrever o meu comandinho de criação de vetores desse jeito, né? Primeiro eu vou colocar o tipo de dado, pode ser inteiro, pode ser um valor ponto flutuante, pode ser uma string, pode ser um valor booleano, pode ser um vetor de objetos, etc, etc, etc. Um tipo de dado. Depois na frente eu vou colocar o nome que eu vou dar para a minha variável vetor, né? O nome da minha variável vetor. Só que na frente eu não posso esquecer do parzinho de colchetes, porque se eu não colocar isso daqui, ele vai virar uma variável normal, né? Que armazena um valor só. Quando eu coloco esse parzinho de colchetes, eu tenho uma lista de valores, tá? Então eu não tenho mais um valor, eu tenho um conjunto de valores. Então isso aqui, esse parzinho de colchetes, é que indica que essa variável que eu estou criando aqui vai ter vários valores lá dentro. Aí eu posso fazer na mesma linha, né, ou em linhas separadas, igual a new, repetindo o tipo que eu coloquei lá no começo da linha, e de novo o parzinho de colchetes. Só que lá dentro agora eu vou colocar o tamanho do meu vetor. O que é esse tamanho do meu vetor? São quantos valores vão ser armazenados dentro dessa minha variável aqui que eu estou criando, né? Então a gente tem ali, ó, um exemplo. Int idades, abriu e fechou colchetes. Então eu criei uma variável chamada idades e essa variável é um vetor. A gente já sabe aqui. Mas o que é que eu tenho dentro dessa variável? Dentro dessa variável idades eu vou ter 8 números inteiros lá dentro. Então ele foi lá na memória do meu computador, criou a minha variável idades e colocou 8 casinhas lá dentro da minha variável, ó. Posso armazenar 8 valores lá dentro da minha variável. Só que como que eu faço para eu conseguir encontrar uma determinada casinha dentro da minha variável? Eu vou usar o índice do meu vetor. O que é o índice? É a posição, né? É a posição que eu estou tentando acessar lá dentro da minha variável. É o endereço daquele valor dentro da minha variável, né? É como se isso aqui fosse uma rua e cada casinha fosse uma casa. Então o carteiro, para entregar uma encomenda lá na sua casa, ele vai lá e encontra a sua casa pelo número, né? Então lá naquela rua, naquele número, então é aqui que ele tem que entregar aquela carta, né? Então o nosso índice funciona da mesma forma, é o endereço daquela casinha dentro da minha variável. A gente viu que todo índice começa no zero, então a primeira casinha tem índice 0, a segunda casinha tem índice 1, a terceira casinha tem índice 2 e assim por diante. Ou seja, qual é o endereço da minha última casinha em um vetor? A minha última casinha é o tamanho, que é 8 no caso aqui, menos 1. Então, meu último endereço, meu último índice é o índice 7, né? Neste exemplo. Se eu tivesse criado um vetor com 100 números inteiros, então ele vai de 0 até 99. Se eu tivesse criado um vetor com 500 números, então o índice vai de 0 a 499, né? Então foi isso que a gente já estudou nas nossas aulas anteriores. E daí, na semana passada, a gente viu que muitas vezes eu vou precisar percorrer os dados desse meu vetor. Por que eu vou precisar percorrer os dados desse meu vetor? Se eu quiser que o usuário digite todos os valores, eu preciso percorrer esse vetor. Se eu quiser exibir os valores na tela do computador, eu preciso percorrer o vetor.
Se eu quero, por exemplo, processar esses dados, por exemplo, eu quero a soma de todos os números desse vetor, então eu preciso percorrer esse vetor. Eu quero saber quantos números inteiros tem lá dentro, eu preciso percorrer ele para saber, né, quantos números pares, por exemplo, tem lá dentro, né? Quantos números pares tem no meu vetor. E assim por diante. Preciso saber qual é o maior número ou qual é o menor número. Então eu preciso percorrer o meu vetor inteiro para descobrir essas informações. E como que a gente faz então para facilitar a nossa vida? A gente coloca o processamento desse vetor dentro de um laço de repetição, né? Que a gente viu na nossa aula anterior. Então eu vou ter aqui uma variável contadora, né? E qual que é o meu objetivo de eu colocar ele dentro de um laço de repetição? Usar essa minha variável contadora lá no índice do meu vetor. Olha ela aqui dentro. Então eu começo a minha variável com 0 e toda vez que eu acessar idades no índice cont aqui, ele vai substituir pelo valor de cont. No caso, cont vale 0. Então, idades no índice 0. Quando ele voltou lá para cima, ele aumentou em uma unidade. Então, cont era 0, agora passou a ser 1. Então, aqui eu estou acessando idades 1, passou a ser 2. Idades 2, passou a ser 3. Idades 3, passou a ser 4. Idades 4. E assim por diante, né? Bom, então o cont ele começa em 0, por quê? Porque o primeiro índice do meu vetor é o 0. Por isso que eu comecei ele em 0 aqui, para facilitar a nossa vida, né? Por que eu usei o for e não o while? Vocês lembram quando a gente estudou o laço de repetição? O laço for, ele é um pouquinho mais fácil do que o while quando a gente trabalha com repetições contadas, né? Que é o que a gente tem aqui. Por exemplo, se eu sei que eu tenho que executar minha repetição por 10 vezes, por 20 vezes, por 30 vezes, eu sei o número de repetições. Então o for ele é mais fácil do que o while, que eu preciso criar a variável antes, preciso colocar a condição no while, o cont mais tem que vir lá no final do while. No for a gente resolve tudo isso numa linha só, né? Então isso a gente estudou o ano passado e já fizemos uma revisão lá no começo do ano disso, né? Então toda vez que eu precisar percorrer o meu vetor para processar os dados dele, eu vou colocar um laço de repetição e daí a minha programação lá dentro do meu laço de repetição, tá bom? Agora eu quero que vocês me digam aí, abram o microfone para falar comigo, por favor. Por que eu coloquei esse idades.length? Ó, idades é uma variável do tipo vetor. Por que eu coloquei idades.length? O que representa isso daqui? Quem sabe me explicar? Ele percorre o tamanho do vetor? Quanto vale idades.length? Quanto vale, no caso? Valia 8? Exatamente. Então, idades.length é esse valor aqui que indica o número de elementos que tem lá dentro. Tá bom? Então, O length seria um método para não ocorrer erro, no caso. O length não é o método porque ele não tem parênteses, né? Ele é um atributo lá dentro da idades, tá bom? Se tivesse parênteses igual print ln, ó, ele tem parênteses. Então ele é um método, tá? Agora que não tem o método, então ele é só um atributo. Então quando eu acesso o meu vetor e coloco ponto length, eu estou obtendo esse carinha aqui, ó, que eu usei na hora de criar o meu vetor. Então eu estou pegando o tamanho do meu vetor, tá bom? Então quantos valores tem dentro dessa minha variável? No caso ele tem 8, então isso aqui, o meu laço de repetição vai ser executado enquanto o cont for menor do que 8. Então 0 executa porque é menor do que 8. 1 executa porque é menor do que 8. 2 executa porque é menor do que 8. 3, 4, 5, 6, 7, que é a última casinha, né? Executa, porque 7 é menor do que 8. Quando ele passou a ser 8, aí 8 é menor do que 8? Não, então ele cai fora. Né? Eu não tenho idades na posição 8, só tenho na posição 7. Por isso ele cai fora. Beleza? Entendemos isso da aula passada? Sim. Sim? Posso continuar então? Bom, Pode. o que falta a gente falar então sobre os vetores? A gente tem que usar esses vetores
lá nos nossos procedimentos e lá nas nossas funções, que a gente já trabalhou com eles, né? Então eu tenho passagem de parâmetros para os meus procedimentos e para as minhas funções. Ou no caso de Java, a gente não chama de procedimento e função, né? A gente chama de métodos. Métodos void ou métodos diferentes de void, né? Se o meu método é void, ele não retorna valores. Então é um procedimento. Se o meu método não é void, ele tem uma outra coisa lá dentro, então o meu método retorna valores. E esses métodos, esses procedimentos e funções, a gente pode passar parâmetros, né? O que são parâmetros? São aqueles valores que a gente coloca dentro dos parênteses, né? E são valores que a gente manda para a execução do nosso subalgoritmo, né? Daquele nosso módulo que a gente criou à parte. Então eu posso passar parâmetros com valores normais, que a gente envia variáveis inteiras, strings, double, boolean, etc, etc. E eu também posso passar os vetores como parâmetros para os meus métodos, tá bom? Só que tem uma diferença quando eu mando lá uma variávelzinha normal ou quando eu mando uma variável do tipo vetor. Tem uma diferença que a gente precisa saber, a gente precisa entender bem sobre isso. Quando a gente utiliza uma variável normal, que eu chamei aqui de comuns, tá entre aspas, né, porque é uma variável normal, eu estou mandando, na verdade, uma cópia do valor da variável original. Então, são duas variáveis diferentes, a variável original e a variável do parâmetro. São duas variáveis diferentes. Só que o valor delas vai ser o mesmo. Então, eu pego o valor original e mando uma cópia dela. E eu passo a utilizar somente essa cópia. Tá? Já quando eu mando uma variável vetor, eu não mando uma cópia de valores. Eu mando o endereço da memória da variável original. O que quer dizer quando eu mando o endereço da memória? Quer dizer que, apesar de eu ter duas variáveis, as duas variáveis apontam para exatamente o mesmo lugar na memória do computador. O que isso significa? Significa que se eu mudar o valor de uma variável lá dentro do meu método, se eu mudar o valor de do meu vetor lá dentro de um meu método, do meu procedimento, da minha função, esse valor ele também vai ser modificado no restante do meu algoritmo. Perceberam a diferença? Vetores, então, eu crio ele e eu mando a posição de memória. Então, quando eu altero a minha variável no meu procedimento, na minha função, automaticamente eu altero todo mundo que está se referindo ao meu vetor. Já uma variável normal, não. Eu mando uma cópia. Se eu mudar lá dentro o valor da minha variável, lá no lugar original eu não mudei. Entendemos a diferença de mandar uma cópia? Então eu tenho uma caneta azul e mando a caneta azul lá por parâmetro. Eu não mandei a mesma caneta, eu mandei uma cópia. Então eu vou ter duas canetas azul, a original e uma cópia dela. Então lá dentro a pessoa usa aquela caneta azul, a cópia. Quando terminar o meu algoritmo, eu volto para a minha caneta azul original. Já o meu vetor, não. Se eu tiver, por exemplo, várias canetas azuis, eu mando todas elas lá para dentro. E depois eu me retorno ela. A Ana perguntou, o endereço de memória é onde vai ficar o valor? Sim, exatamente, Ana. É onde fica o valor armazenado. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo de como funciona isso. Para a gente entender bem. Olha só, tem o meu algoritmo aqui, public class, aula 1, e tem o meu método public static void main, string args lá, que é o meu método principal, certo? Vamos executar então esse meu algoritmo. Vamos fazer o teste de mesa, né? Aquilo que a gente tem que fazer para testar se o nosso algoritmo está certo ou se ele está errado. O que eu fiz nessa primeira linha aqui, ó? Quem sabe me dizer o que eu estou fazendo nessa linha aqui, ó? Uma variável 23, x, que é igual a 23. Valendo 23. Isso, eu estou acessando uma variável, ó, em x eu estou criando uma variável x do tipo inteiro, né? Então lá na minha memória do computador ele vai falar assim, ó, existe alguma variável x? Não. Então ele vai criar a variável x lá dentro e vai guardar lá na memória, na posição de x, o valor 23. Tudo bem? Criei minha variável x e atribuí a ela o número 23. Guardei lá na memória
o número 23. Tudo bem? Próxima instrução. Int x e int y igual a 30. O que eu fiz lá dentro? Eu criei uma variável chamada y. E qual é o valor que eu guardei lá na memória onde y se referencia? Eu guardei o número 30. Está lá. Ó. Criei minha variável y e guardei 30 lá dentro do y. Próxima linha. Olha aqui, ó, system.out.println e estou escrevendo na tela do computador uma mensagem. Qual a mensagem que eu vou escrever na tela do computador? Aqui tem uma constante string, né, ó, entre aspas, duplas. Então eu vou escrever x espaço igual espaço. O que eu vou colocar na frente? Opa, x, o que é isso aqui? É uma variável, né? Então, vou colocar 23. O que eu coloquei depois do 23? Outra constante string. Então, eu vou colocar espaço, 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 espaço. Y espaço igual espaço. Opa, o que eu vou colocar agora? O valor de y, da variável y. Quanto vale a variável y? Vale 30. Então, eu vou escrever x igual a 23, um espacinho, y igual a 30. Tá lá, ó. Foi o que ele apresentou na tela do computador. Tudo bem? Próxima instrução. O que acontece na próxima instrução? Eu estou chamando meu procedimento. E tem parênteses. Se tem parênteses, não é uma variável, né? Ou é um procedimento, ou é uma função. No caso do Java, estou chamando método, né? Bom, como eu não estou usando, ninguém está recebendo o valor dele, não estou usando o valor para nada, automaticamente eu sei que ele é um procedimento. Então ele foi criado como sendo void, né? Mas olha o que eu estou fornecendo para ele lá dentro dos parênteses. Eu estou fornecendo uma lista de valores, ó, 2 valores, o valor x e o valor y. X é uma variável inteira, y é uma variável inteira. Então eu estou mandando um valor inteiro e estou mandando um valor inteiro. Então, lá na hora de programar o meu procedimento, eu preciso declarar 2 variáveis inteiras. No caso aqui, eu declarei a variável A e no caso aqui, eu declarei a variável B. Por que 2 variáveis inteiras? Porque eu estou mandando 2 valores inteiros. Então, quando eu fiz esse comandinho aqui, ele falou, opa, meu procedimento não é um comandinho da linguagem Java. Então, vamos ver se o cara programou isso daqui. Aí ele encontrou, opa, tá aqui, ó, meu procedimento, o cara programou isso aqui. Então agora o meu algoritmo para de executar nessa linha e pula lá para dentro do procedimento. Bom, o valor de x vai lá para a variável A, o valor de y vai lá para a variável B. Só que o x é um número inteiro e o y é um número inteiro. Então é um número só, né? Não é um vetor, é um número só. O que acontece nesse momento? É criado uma variável A com uma cópia do valor de x. Repara que não é x, é A. Então, o x valia 23, eu mandei 23 para essa variável. Então, eu criei uma variável A com o valor dela 23. Eu criei uma variável B e o valor dela vai ser 30. Tá? Eu criei essas variáveis. Por que eu pintei isso aqui de azul? Repara que o meu algoritmo ele parou de executar nessa linha e ele pulou para cá, certo? Só que a variável x e y, elas foram criadas aqui dentro do meu main. Então elas não existem aqui dentro do meu public static void, meu procedimento. A variável x e a variável y, elas são variáveis locais. A gente chama de local. Por que local? Porque quando a gente cria ela lá dentro do meu método, ela só existe lá dentro do meu método. Aqui dentro, x e y não existe. Não adianta eu acessar x e y aqui dentro. Tá? Por que não? Não tem x e y. Ó, tem A, tem B e qualquer outra coisa que eu criar aqui dentro. Mas não é esse x e esse y aqui. Da mesma forma, aqui não existe A e B. Tá bom? Porque o A e o B foi criado aqui, ó, neste procedimento. Está no parâmetro, ou se tivesse outras variáveis criadas aqui dentro, são variáveis locais. Ela só funciona aqui neste bloco de instrução. Tá bom? Então, quando eu mandei o valor de x,
eu mandei 23 para lá. Quando eu mandei o valor de y, eu mandei 30 para lá. Então foram criadas duas variáveis novas com cópia desses valores que eu enviei. Beleza? Bom, próxima linha. Ele escreveu na tela A, dois pontos, o valor de A, que é 23. Na frente, B, dois pontos, e o valor de B, que é 30. Então tá lá, ó, A, dois pontos, 23, espacinho, B, dois pontos, 30. Quando eu fiz A igual a zero, o que aconteceu? Eu mudei o valor da minha variável A. Repara que a minha variável A agora vale zero. Nessa linha, eu mudei o valor da variável B. Olha só, a variável B era 30, agora vale zero. E depois eu escrevi de novo na tela o valor de A e B. Ou seja, ele escreveu A, 0, B, dois pontos, 0. Está lá, ó, A, dois pontos, 0, B, dois pontos, 0. O que acontece na próxima linha? Acabou o meu procedimento, né? Ó, acabei de executar. O que aconteceu? Voltou lá em cima. Quando voltou lá em cima, reparem que a variável A e B não existe mais. Por que ela não existe mais? Porque ela é local, né? Ela só existe durante a execução deste meu procedimento. Quando eu voltei lá em cima, o que é que existe para mim aqui? Existe o x e existe o y. Reparem que eu não mudei o valor de x e y. Lá eu tinha mudado de A e B, né? Por que quando eu mudei o A e B não mudou o x e o y? Porque eu mandei cópia do valor. São duas variáveis diferentes dessa daqui. Tá bom? Então, quando eu exibi na tela, eu exibi o x, que vale 23, e eu exibi o y, que vale 30. Tá lá embaixo, ó. X igual a 23, y igual a 30. É o que foi exibido pelo meu computador. Então, vocês perceberam que quando eu chamei o meu procedimento mandando o x, que é um número inteiro, mandando o y, que é um número inteiro, eu mandei uma cópia do valor da minha variável. Eu não mandei a minha variável. Eu mandei uma cópia dela. Então, lá na memória do computador, vão ser criadas duas outras variáveis. E quais vão ser os valores dessas variáveis? Aquilo que eu estou mandando lá. Então, quando eu mando uma variável que eu chamei de normal, né? Uma variável comunzinha, eu mando uma cópia dele. Eu crio uma nova variável e mando uma cópia daquele valor original. E aqui dentro eu só uso a cópia, né? Só uma cópia. Tá bom? Entendemos isso? Sim? Beleza. E agora, quando eu estou passando parâmetros com vetores? Quando eu passo parâmetros, eu não mando cópia dos valores igual nas minhas variáveis normais, né? Eu não mando cópia, eu mando o endereço de memória da minha variável original. Ou seja, se eu mudar o meu vetor lá dentro do meu procedimento, eu também mudei a minha variável original, porque eu estou acessando a mesma posição de memória. Eu não estou acessando uma posição de memória diferente com uma cópia daquele valor. Eu estou acessando a mesma posição. Então, se eu mudo o valor da minha variável no procedimento, do meu vetor lá no procedimento, automaticamente eu mudei também lá no meu outro algoritmo. Tá bom? No main, por exemplo, no meu procedimento na função. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Na primeira linha, eu criei uma variável chamada nomes. Eu sei que é um vetor, ou seja, uma lista de valores que vai ter lá dentro de nomes, e todos os valores são string. Então, eu tenho uma lista de valores. Quanto é que vale nessa linha nomes.length? Alguém sabe me dizer? Quanto vale nomes.length? Nessa linha aqui, ó. Nomes.length. A Ana diz que é 4. Muito bem, Ana. Ó, tenho um valor, 2 valor, 3 valor, 4 valor. Tenho 4 valores aqui dentro. Então tá lá, minha variável nomes foi criada. Ela é um vetor com os 4 valores. E aqui eu coloquei os índices de cada um dos valores, né? Começa com 0, então o último valor é o de índice 3. Tá bom? Beleza. Criei o meu vetor. Até aqui tudo bem? Quando eu uso essa notação aqui, ó, que eu coloco as chaves, eu já estou criando o meu vetor diretamente com ele preenchido.
tá bom? Aí eu não preciso digitar no teclado. Mas eu só vou usar isso aqui quando eu sei quais são os valores, né? Beleza? Todo mundo entendeu essa linha aqui? Sim? Beleza, então. Vamos lá. O que eu fiz nessa linha aqui, ó? Exibir dados de nomes. Nomes é um vetor de string, né? Reparem que exibir dados não é da linguagem Java, mas foi eu que criei. Tá lá, ó. Exibir dados. Eu não usei o valor dele para nada, então void. É um procedimento. Reparem aqui que eu estou mandando como parâmetro a minha variável nomes. Só que nomes é um vetor de string. Olha só, não é um string normal, não é um valor string, ele é um vetor de strings. Como que eu vou fazer? Lá no meu parâmetro eu não tenho que criar uma variável, não é assim que a gente viu? Tem que criar variáveis aqui dentro dos parênteses. Então eu vou criar um vetor de strings. Olha lá, criei um vetor de strings, ó, tem colchetes na minha variável. Igualzinho eu faço com uma variável normal, só que como ele é um vetor eu preciso colocar parênteses lá. Só que repara aqui, ó, minha variável, eu estou mandando nomes. E aqui eu estou recebendo como vetor. Repara que o nome é diferente, ó, aqui chama nomes, aqui chama vetor. Então o que eu estou falando? Como nomes ele é um vetor, eu mandei o nomes para lá. Então aqui neste algoritmo do main, essa estrutura aqui se chama nomes. Quando eu mandei o meu vetor nomes, na verdade eu mandei a posição de memória. Eu não mandei uma cópia desses dados para ser criado uma outra variável. Eu mandei a mesma variável. Perceberam a diferença? Então, eu não faço uma cópia de um valor, né? Eu preciso... Desculpa, pessoal. Quando eu mando uma variável normal, eu faço a cópia de um valor, né? Eu não posso fazer uma cópia de vários valores. Imagina se o meu computador lá, o meu telefone celular antigo ou a televisão que tem pouca memória, eu tiver um vetor lá de 500 posições, né? Eu não tenho memória suficiente para fazer uma cópia de outras 500 posições. Então, quando eu tenho uma lista, eu mando a mesma posição de memória. Então, aqui eu criei o nomes e eu mandei a posição de memória. Então, a partir de agora, neste meu algoritmo do procedimento exibir dados, eu tenho minha variável vetor que aponta para esses dados aqui. Aqui eu tenho a variável nomes que aponta para esses dados aqui. Perceberam que aqui esses dados se chamam nomes? Aqui esses mesmos dados se chamam vetor? Perceberam? Nomes é local, ó, só existe aqui dentro. Aqui dentro não existe nomes. Mas aqui existe vetor. Tá? Então olha o que aconteceu aqui. Primeira linha, criei minha variável cont com 0. Exibi na tela nome, na frente vetor índice 0. Quanto vale vetor índice 0? Vetor são esses dados aqui. Posição 0, Joaquim. Então, nome, 2 pontos, Joaquim. Tá lá, ó, vai apresentar na tela do computador. Nome, Joaquim. O que aconteceu? Voltou lá em cima, cont era 0, agora cont vale 1, né? Voltou cont mais mais. Próxima linha, nomes na posição vetor de 1. Vai exibir nome, 2 pontos, Camila. Voltou lá em cima, cont valia 1, agora ele vale 2. Vamos escrever na tela. Quanto vale vetor de índice 2? Vale Marcelo. Então ele escreveu na tela, nome, Marcelo. Voltou lá em cima, cont era 2, agora ele passou a ser 3. Vamos executar. Vai escrever nomes na posição vetor, índice cont. Vetor índice 3, Adriana. O que aconteceu? Cont era 3, passou a ser 4. Vai executar? 4 é menor do que 4? Não. Então, variável cont deixa de... meu laço de repetição cai fora e nessa linha minha variável cont não existe mais. Por que nessa linha minha variável cont não existe mais? Alguém sabe me dizer por quê?
Porque ela foi criada dentro do for. Exatamente. A minha variável cont, ó, int cont, eu estou criando essa minha variável, ó, aqui dentro do for. Então ela é uma variável local desse bloco de instruções, né, ó. Então ela só existe aqui dentro. Se eu tivesse feito int cont aqui fora e colocado cont igual a 0, aí ela existiria aqui, né, ó, porque eu criei no mesmo bloco. Mas como eu criei ele no for, eu só estou usando essa variável para contar. Terminou a repetição, caiu fora, não existe mais cont. Beleza? Então eu escrevi na tela uma quebra de linha. Tá lá, ó, escrevi. Acabou o meu algoritmo. Acabou o exibir dados. Então ele volta lá para cima, na onde ele tinha parado. E próxima instrução, mudar valor. Então eu vou lá executar o mudar valor, meu outro procedimento. Olha só, o meu mudar valor foi declarado com 2 parâmetros. Ó. O primeiro, o que é? O que eu preciso mandar para mudar valor ser executado? Eu preciso mandar um vetor de strings e eu preciso mandar um número inteiro normal. Então, para mudar valor ser executado, eu preciso mandar um vetor de strings e um número inteiro. Eu mandei nomes e 2. Nomes tem que ser compatível, né? Nomes é compatível com essa minha variável aqui? É, né? Porque nomes é um vetor de strings e eu estou recebendo um vetor de strings. Então é compatível. Só que ele é um vetor. Então eu não mando uma cópia desses dados. Simplesmente o que eu chamo de vetor aqui em cima, lá embaixo eu vou chamar de vetor. E o 2? 2 é um número inteiro normal. Então, o que aconteceu aqui? Eu criei uma outra variável chamada posição, né? E coloquei uma cópia daquele valor 2 lá dentro. Perceberam que aqui eu tenho os dois casos? Eu passei um vetor, ou seja, eu mandei um endereço de memória e eu mandei uma cópia de um número que eu tinha colocado lá em cima. Tudo bem? Bom, vamos executar. Essa linha aqui, ó, o meu vetor é uma variável que está apontando para essa estrutura de dados. O meu vetor no índice posição, quanto vale posição? 2. Então está aqui, ó. Essa minha variável na posição de índice 2 vai receber novo valor. Reparem que eu mudei o valor que estava aqui nessa casinha, ó. Agora vale novo valor. Terminei de executar, né? Ó, terminei de executar meu procedimento, voltou lá para onde ele tinha sido chamado. Próxima instrução, exibir dados de novo. Mandei a minha variável vetores, então como ele é um vetor, eu mandei o endereço de memória. Então o que eu chamo de vetor aqui é a mesma coisa que lá eu chamo de nome. E vou escrever na tela de novo. Olha lá, ó, cont vale 0 e escrevi vetor no índice 0. Que é Joaquim. Voltou lá, cont era 0, agora vale 1. E escrevi na tela Camila, que é o meu vetor na posição 1. Cont vale 2 e escrevi na tela o vetor na posição 2. Reparem que agora eu escrevi novo valor. Eu não escrevi Marcelo, ó. Reparem que aqui eu mudei o valor do meu vetor. Aqui eu estou acessando aquele meu outro vetor. Vocês repararam que essa variável vetor e essa variável nomes são exatamente a mesma coisa? Vocês perceberam isso? Só que aqui, esse conjunto de dados eu chamei de nomes. Aqui, esse mesmo conjunto de dados eu chamei de vetor. Então eu não criei uma cópia dele para eu usar esta cópia. Deixa o original lá guardadinho. Eu estou usando a cópia. Aqui não. Quando eu passo vetores como parâmetros, eu mando a posição de memória original. Então, se eu mudar o valor lá da minha memória, automaticamente todo mundo que se referencia a essa minha posição aqui vai ser mudado também. Entenderam a diferença disso? Então a gente não pode esquecer, toda vez que eu mandar um número inteiro, ó, é um número inteiro, um valor string, um valor double, um valor boolean, um valor. Toda vez que eu mandar um valor, eu mando uma cópia daquele valor.
Mas quando eu mandar uma lista de valores, no caso aqui um vetor, eu não mando uma cópia de toda a lista. Eu mando a posição de memória, ou seja, eu estou mandando aquela mesma variável lá para baixo. Só que lá ela vai ter outro nome, é o nome que eu quiser. Eu poderia criar string nomes igualzinho para eu não me confundir. Aqui eu coloquei nomes, aqui eu coloquei vetor, são diferentes, né? Só para a gente entender que aqui eu estou acessando essa variável aqui. Aqui eu estou acessando essa variável aqui. Tá bom? Entendemos a diferença? Quando é uma variável só, um valor só naquela variável, eu faço uma cópia dela e uso aquela cópia. Mas quando eu tenho uma lista de valores, não. Eu estou mandando a posição da memória. Ou seja, eu estou mandando essa mesma estrutura original. Logo, se eu mexer na original, né, não tem cópia para eu restaurar. Tá bom? Entendemos a diferença de passar vetores como parâmetros para procedimentos e funções e de como mandar variáveis normais? Acha que sim, Ana? Então é sempre assim, se é uma variável só com um valor, eu mando uma cópia dele. No caso aqui, ó, posição, é uma cópia do número 2. Então eu criei uma outra variável chamada posição, coloquei o valor que eu mandei lá e processei. Mas no caso do vetor, não. É exatamente a mesma variável. Ela só tem nomes diferentes. Tá? Bom, tá lá, ó, passou a ser 3, escrevi o Adriana na tela, passou a ser 4, né, não vai executar a repetição, o conte deixa de existir de novo, escrevi uma linha lá na tela e terminou o meu algoritmo. Porque ele volta aqui e não tem mais nada para ser executado. Beleza? Perguntas? Sem perguntas? Vamos lá, pessoal, conversa comigo. Amanda disse que por enquanto não. Tranquilo por aqui? Então, beleza, olha lá, ó. Resuminho então. Só um resuminho. Reparem que eu tenho um procedimento que eu chamei de proc1 e um outro procedimento que eu chamei de proc2. No proc1, eu mandei uma variável inteira como parâmetro, um valor inteiro aqui, ó. No proc2, eu não tenho um valor, eu tenho uma lista de valores, ó, colchetes, um vetor, né? Então, um vetor de números ponto flutuante. Então, aqui eu tenho um valor inteiro, aqui eu tenho um vetor de valores double. Então, vamos lá. Criei a variável x, ela vale 10. Está lá, ó, x vale 10. Criei minha variável valores, é uma lista de valores, e aqui estão os valores. Repara que o 5 é um número inteiro. Posso colocar um número inteiro dentro de um double? A gente já falou sobre isso lá no ano passado, né? O inteiro, ele cabe dentro do double, mas o double não cabe dentro do inteiro, né? Então, o 5 ele vai ser transformado em 5.0, né? Então, ele criou lá o meu vetor valores, né, da minha variável. Próxima linha. Chamei o meu proc1 e mandei x. X é um número inteiro. O que aconteceu? Ele criou uma outra variável a. E qual é o valor dessa outra variável? É uma cópia desse valor aqui, ó, do x, ó, que eu estou mandando. Então, se o x manda 10, eu estou chamando o proc1, mandando o valor 10 para lá. Então, ele criou a variável a, colocou o valor 10. Próxima linha, escreveu na tela valor de a, que é 10. Terminou isso aqui, volta lá para onde ele foi chamado. Próxima instrução. Proc2 e mandou valores, mas valores é um vetor de double. Mas tá lá, ó, é um vetor de double. Aqui eu chamei de valores, aqui eu chamei de x. Mas na verdade é a mesma posição de memória, né? Ó.
Então eu mandei valores, na verdade eu mandei a posição desse conjunto de valores lá na memória do meu computador. E escrevi na tela o x no índice 0. Quanto vale o x índice 0? Olha lá, ó, primeiro valor, 5.0. Voltou lá em cima, acabou o meu algoritmo. Então, quando eu tenho um vetor, eu mando a posição da memória. Ou seja, aqui no main, esse conjunto de dados aqui, ó, essa lista de dados, eu vou chamar de valores. Quando eu executar o proc2, esse mesmo conjunto de dados eu vou chamar de x. É só um nome diferente que eu dei para a mesma posição de memória lá no computador. Já aqui não. Aqui são variáveis distintas. Posso mudar o valor de A normalmente. Ele não vai fazer nada com o valor de x. Inclusive, se eu colocar x aqui, ó, eu vou ter duas variáveis x. A variável x que existe aqui dentro e a variável x que existe aqui dentro. Então, se eu estou aqui dentro, eu estou usando aquela cópia do valor. Tá bom? Todo mundo entendeu isso? Sim? Beleza, então, pessoal. Então, a partir de agora, a gente pode praticar a nossa atividade. Lá no nosso material de aula, que eu passei para vocês, deixa eu abrir ele aqui. Temos lá, aqui, ó, no conteúdo da quarta semana, no caso, né? Ó, procedimentos e funções com vetores, que é exatamente isso que a gente fez agora, ó. Criei um procedimento e mandei um vetor como parâmetro, né? Então eu coloquei um exemplo lá de mandar os valores. Depois, lá no finalzinho, eu tenho os exercícios 14, 15 e 16 para a gente praticar esse conteúdo. Tá bom? Então agora vocês podem então resolver o exercício 14, 15 e 16. Não olhem as respostas, tá? Não olhem as respostas lá no final do arquivo. Tentem resolver vocês. Se não conseguir, aí vocês pedem ajuda. Depois que vocês conseguiram resolver e entenderam, vocês apagam tudo, resolve de novo vocês sozinhos. Daí sim vocês podem comparar com a resposta que eu coloquei lá embaixo para vocês. Tá bom? Olha lá, ó. Exercício 14, o 15 e o 16 eu coloquei lá no finalzinho. Combinado? Dúvidas? Entenderam o que tem que ser feito? Bom, para a semana que vem, o que a gente vai ter que fazer? É a nossa data limite para a gente terminar de resolver as atividades. Para a semana que vem, né, não tem conteúdo novo. É só, né, tudo junto e misturado. Então vai ter if, else, while, for, procedimento, função, parâmetro, vetor, tudo junto. Então agora a gente está no momento de misturar tudo e saber usar tudo isso junto. Então tem lá os nossos 3 desafios para a gente fazer na semana que vem. E também na semana que vem vai ser liberada a nossa provinha. Tá bom? Então não esqueçam que a gente tem que terminar os 3 desafios e fazer a nossa provinha na semana que vem, que é a última semana desse nosso bloco de instruções. Combinado? Semana que vem eu vou estar aqui com vocês. Posso ajudar vocês nas dúvidas, posso ajudar vocês nos exercícios. Eu não vou resolver isso aqui, obviamente, mas eu posso mostrar para vocês algumas coisas, né? Então vocês tragam as dúvidas que eu mostre. Professor, eu não sei fazer o exibir, olha, eu fiz desse jeito, tá errado, tá certo? Eu posso dar uns caminhos para vocês aqui, tá bom? A prova vai estar disponível um dia só, Luana? A prova ela vai estar disponível, se eu não me engano, eu coloquei uma semana para vocês resolverem. Mas, quando vocês começarem a resolver a prova, vocês precisam terminar a resolução, porque ela tem um tempo para vocês concluírem, tá bom? Então, ó, a prova começa dia 2 de setembro, tá bom?
ela começa dia 2 de setembro, começa na quarta-feira, tá bom? Provavelmente ela vai até no domingo, dia 6, se eu não me engano. Combinado? Até dia 6, ó. Até dia 6 às 11h55 no horário do servidor. E esse horário do servidor, acho que tá errado. Eu acho que ele tá 1 hora adiantado. Acho que até às 10h55 da noite nossa. Tá bom? Vocês têm 2 horas para resolver essa prova. E é o mesmo esquema que a gente faz nas nossas aulas, nas nossas provas presenciais. Tá bom? Tem um conjunto de perguntas lá cadastradas e vai sortear o exercício por aluno. Então a sua prova vai ser diferente do seu colega, tá? Beleza? Vou fazer a prova de algoritmos agora. Pega lá o computador, o celular, sei lá o que, e faz a prova. Eu não tenho computador, não tem problema, faz no caderno. Tá bom? Abre lá no celular, faz no caderno e depois me envia. Pode me mandar foto da resolução, pode me mandar no e-mail, no WhatsApp, pode mandar lá na secretaria que depois eu pego. Combinado? Então, para a semana que vem, resolvam todos os exercícios, todos os 16 exercícios para aprender a matéria. Não pulem direto para os desafios, porque você tem que aprender essa matéria, tá bom? Depois que você aprendeu a matéria, resolveu os 16 exercícios, aí vocês vão lá resolver os 3 desafios que são fáceis, tá? Aí se você resolveu todos os exercícios, você resolve os desafios em 20 minutos. Combinado? Não deixem tudo para a última hora. A Giovana perguntou, professor, não vale pegar algum código com base no Keep, né? Não sei o que é Keep. Apenas o Moodle e o Eclipse, correto? Eu não sei o que é Keep, Giovana. Ô, professor, o Keep seria, tipo, quando eu termino de fazer os meus códigos, daí, tipo, eu pego e guardo eles lá como base, só que, tipo, eu não compartilho com ninguém, só eu tenho acesso aos códigos. Ué, pode? Você que sabe. Tipo, pegar como base pra fazer a prova. Pode, ué. Pode usar a internet, pode usar o que vocês quiserem, tá bom? Beleza. Só cuidado com o tempo, vocês têm 2 horas para resolver tudo. Ok. Tá bom? Não entendi, Ana. O que é estar livre? Nada não? Então tá bom. Pessoal, se não tem mais dúvidas, deixa eu só mostrar aqui para a gravação da tela as pessoas que estão presentes. Pronto. Só para a gente guardar aqui. Tá bom? Para depois eu poder controlar quem estava aqui no encontro ou não. O que está liberado? Eu não estou entendendo. Fábio, explica aí. Está liberado um copiar do outro? É isso? Cuidado com as cópias, gente. Lembrando que a gente está em atividade não presencial. Eu não tenho como controlar o que vocês estão aprendendo ou não. Isso aí é a responsabilidade de vocês. Tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês. Tá? E vocês precisam estudar e aprender a matéria. Combinado? Eu não tenho como saber se você aprendeu ou não se você não fizer os exercícios. Agora, se você está falando que fez e copiou de alguém, eu não vou ter como... Eu vou saber que vai estar igual do outro aluno, né? Mas eu não vou saber se você aprendeu ou não. Luana perguntou, vai ter mais blocos depois desse? Ou sem previsão ainda? Luana, vai ter mais blocos sim, tá? Vai ter mais bloco, só que as APNPs até então, elas não eram obrigatórias, né? O professor poderia optar por não dar e o aluno poderia optar por não querer fazer. Só que agora vai mudar. Agora vai ser obrigado a fazer. E quem não fez vai ter que fazer tudo isso e mais o que a turma vai estar fazendo. Tá bom? O próximo eu ainda não sei, Débora. Acho que vai levar, ó. A gente tem a semana que vem ainda para vocês terminarem. Aí a gente tem mais uma semana, 1 ou 2 semanas, não tenho certeza, para preparação. Tá? E
reunião de colegiado, aprovação das atividades pelo grupo de professores, etc, etc. Mas eu acho que pelo menos, no mínimo, uma semana ainda vai demorar, tá bom? Nessa semana extra aí, a gente vai estar fazendo as recuperações, tá bom? Então, quem não conseguir o conceito, quem está fazendo as atividades e não conseguiu o conceito, aí eu vou postar para vocês as recuperações para vocês, tá bom? Nossa, esse bloco tá difícil. Tô com medo de não conseguir mandar tudo dia 8, professor. Ana, quando a gente está lá na escola, a gente está com o professor, a atividade é feita naquele momento, né? Quando é à distância, a gente tem que se programar. É difícil mesmo, a matéria ela vai andando, né? Agora imagina quem não fez nada, quem não entregou nada, né? Vai ter que fazer tudo que vocês já fizeram e mais a parte que a gente vai estar passando, que agora vai ser obrigatório, tá bom? Mas a gente vai estar aqui para ajudar também, tá? Não vai ser assim não, só que agora todo mundo vai ter que fazer, todo professor vai ter que oferecer e os alunos vão ter que fazer, tá bom? Beleza? A gente vai estar aqui para dar toda a estrutura necessária para vocês. Até quem não fez, a gente vai estar com atendimento a mais só para esses alunos. Tá bom? E quem não conseguiu a nota no caso, depois eu vou propor lá as novas atividades para a gente poder fazer a recuperação desse primeiro semestre. Combinado? Beleza? Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, eu me despeço de vocês agora. Se cuidem, sigam todas as instruções de saúde, me procurem nos atendimentos, lembrando que tem o atendimento na quarta e na quinta, posso ajudar vocês lá no atendimento também, e a gente se vê no atendimento ou na semana que vem, combinado? Depois eu vou postar o vídeo do que a gente conversou hoje e vocês podem assistir de novo, se vocês tiverem alguma dúvida. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo. Até mais. Deixa eu parar a gravação aqui.